Cenário Feminino. Oferecimento Léo Madeiras e Ferramentolândia. Olá, hoje eu trago um convidado que vai ajudar muito homens e mulheres, né? Dr. Edgar Nasser, cirurgião vascular, obrigada por ter aceito o meu convite. Bom dia, gostaria de agradecer o convite primeiramente e dizer que é um prazer estar no seu programa, um programa riquíssimo, e você que é uma pessoa bastante amiga e carinhosa com a gente. Obrigada. Eu tenho algumas dúvidas, porque homens também têm varizes, né? Então, o doutor Edgar, ele vai falar sobre mitos. Tem várias pessoas que falam, não pode usar isso, não pode usar aquilo, né? Uhum. E vai encerrar falando sobre as novas tecnologias, para você ter certeza que hoje não tem nada a ver com as antigas cirurgias do passado. Eu que já operei há muitos anos atrás. Entendi. Eu entendo bem de varizes, eu já fiz 4 cirurgias, né, doutor? Bacana. Mas então, esses mitos de, por exemplo, não ficar com salto muito alto, o que o senhor me fala disso? Bom, varizes é uma alteração genética, tá? E existem também fatores secundários que predispõem o desenvolvimento e a formação de varizes, tá? Um deles é a alteração dos hormonais, nós temos também a gestação, que é um boom de hormônio, que também faz aparecimento de varizes, tá? Outras, obesidade também, pacientes muito obesos, pessoas que ficam muito tempo em pé, muito tempo sentado, também favorecem o desenvolvimento de varizes, mas para isso a gente tem que ter sempre um cunho genético, tá? Existem diversos mitos, atividade física da varizes, salto alto da varizes, rasteirinha da varizes, entendeu? Então, assim, não existe nada cientificamente comprovado sobre isso. A atividade física a gente sabe que é extremamente importante e faz parte do tratamento das varizes. Você precisa fazer uma atividade física, lógico, uma atividade física moderada e regulada também pelo professor, pelo personal trainer, que seja o educador físico, para justamente fazer com que você tenha um trabalho da perna, um trabalho da panturrilha, fazendo com que você tenha uma saúde perfeita da sua perna, tá? Salto alto, rasteirinhas são às vezes sapatos, dependendo do tipo de salto, se é salto muito alto, às vezes dá desconforto na perna. Não tem relação nenhuma com a formação de vasos. Olha. Tá? Então, o que tem relação é desconforto por uso do sapato, às vezes inadequado para aquela prática diária da mulher ou do homem também. Às vezes usa muito sapato. Esse é um tabu, hein? Sim, né? Sim. Mas justamente a gente vê que isso é uma forma que as pessoas falam muito, discutem muito sobre isso. Entendeu? Então eu acredito que seja mitos mesmo. E aqueles vasinhos que surgem, eles vão se tornar vasos maiores, vão se formar varizes deles? Sim, existem no tratamento das varizes diversos tipos de calibres de vaso. Cada um tem uma característica diferente. Existem os vasinhos, que são as aranhazinhas, ou telangiectasias, no nome mais científico, que são veias de fino calibre. Esses vasos, eles se desenvolvem de duas formas, aumentando a sua extensão pela perna e eles mudam também de coloração. A coloração inicia-se um branco, um rosa, vai para um vermelho, roxo, até vezes preto, quando evolui muito assim. Então eles não vão se desenvolver varizes de grosso calibre. Quando a gente fala varizes, são vasos dilatados, tortuosos e que apresentam relevo na pele. Nós temos um outro subtipo, que são as veias reticulares, que são aquelas veias azuladas na perna que a gente identifica. Às vezes é mais visível em pessoas que têm pele branca, bem clara, e você identifica e fala, cheio de varizes. Então elas são veias reticulares. Às vezes elas não são dilatadas e tortuosas, mas elas são retas e ficam, às vezes, esteticamente incomoda. Em alguns casos tem indicação de tratamento também.
Geralmente também a pessoa não vê, né, os vasos, as veias, varizes, mas elas podem causar trombose, né, doutor? Perfeitamente. Uma das complicações, aí a gente já discute um pouco de complicações, são as flebites, que são a trombose de vasos superficiais, e essas flebites podem cair às vezes no sistema venoso profundo e desenvolver uma trombose venosa profunda. Existem trabalhos científicos comprovados que os pacientes que apresentam refluxo, alterações no sistema venoso superficial associado com varizes, eles podem apresentar, tem uma predisposição um pouco mais aumentada de 3,5 vezes mais chance de você desenvolver uma trombose do que pessoas que não têm varizes. Mas isso é uma chance. Isso não significa que você tem varizes, você vai ter a trombose. Certo. Isso não é verdade. Agora, acontece mais com mulheres do que com homens, ou eu estou errada? A predisposição genética, existem mais varizes em mulheres do que em homens. E a maioria dos homens, quando vem no consultório ou vem tratar as varizes, já estão em estados bem avançados. As mulheres se preocupam um pouco mais com a saúde do que os homens, infelizmente. Doutor Edgar, eu sei que você é super antenado, tem acompanhado todas as modernizações na área cirúrgica. Agora tem gente que não sabe ainda tudo que existe, né? Sim. Nos últimos 5 anos teve um boom muito grande referente às novas tecnologias. O tratamento de varizes, ele mudou muito. Tá? Antigamente os procedimentos todos eram realizados em ambiente hospitalar. Hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito amplo. Nós temos hoje laser, nós temos radiofrequência, que são técnicas térmicas, nós temos hoje espuma, que são técnicas químicas, nós temos cola. Então o nosso arsenal terapêutico ele é muito amplo mesmo, aquilo que eu já tinha falado. Aí as pessoas geralmente quando vêm no consultório perguntam: doutor, eu quero fazer a melhor técnica. Qual é a melhor técnica? Atualmente não existe essa resposta, não existe a melhor técnica. Existem todas as técnicas, são melhores indicadas para um determinado paciente. Doutor, a prevenção, eu por exemplo, eu já operei 4 vezes, ela volta. O meu caso é totalmente hereditário, né? É genético, né? Uhum. Então, porque, não sei se com esse novo tratamento não vão voltar, mas como eu já comecei a operar desde nova, você tira tudo e volta, né? O que pode ser feito para quem já operou ou para quem quer prevenir futuramente o surgimento de varizes? Essa é uma pergunta do nosso dia a dia. É uma excelente pergunta. Eu acho que isso aí vai trazer uma resposta muito, muito prazerosa e muito evolutiva para todo mundo. Então, o que a gente precisa discutir um pouco sobre isso? Varizes é genético, aquilo que a gente já tinha discutido antigamente. Então, o paciente que faz um tratamento de varizes, ele é sempre um paciente frequente no consultório. Não existe uma prevenção, aparentemente, de varizes. O que existe em varizes são tratamentos frequentes. Então, existem técnicas que você faz para retirada dos vasos, aquilo que a gente já discutiu. Existe o acompanhamento com a ecografia vascular Doppler, que é uma ferramenta extremamente importante no nosso dia a dia, tá? E existe também prevenções de tratamentos clínicos, que é o que a gente faria. Então, o tratamento de varizes é um conjunto. Primeiro passo, uma boa avaliação com ultrassom vascular, para a gente identificar. Segundo passo, tratamento dos vasos internos, das insuficiências, da parte externa, tá? A outra forma também é o uso da meia elástica, que é extremamente importante, melhora o desconforto, o peso, o cansaço, queimação. Volto a dizer e falo que a meia elástica não previne a formação de varizes, tá? A meia elástica faz parte do nosso tratamento clínico para melhora de sintomas, assim como as medicações. Não existe medicação no mercado ainda que faça com que você não desenvolva a formação de vasos, tá? O que existe é o uso de uma medicação por um tempo prolongado ou às vezes um tempo curto, dependendo da característica e da insuficiência de veia de cada paciente, tá? Mas o que existe é isso, essa familiaridade com o tratamento clínico para melhora de sintomas e o tratamento dos vasos, dependendo de cada caso, as novas tecnologias que podem ser implantadas e favorecer o tratamento completo das varizes. Adorei saber tudo isso. E vou aproveitar, porque eu sei que eu tenho o Jackson, sim, que vai falar sobre a parte
dos vários tipos de meia. Porque aí você vai saber que não é ficar sofrendo também, porque tem meia que antigamente eram horríveis, né? E com o calor daqui já tem meias que não esquentam tanto. Perfeitamente. É uma boa falar com ele. ele. O Jackson é extremamente um cara que conhece bastante meia, ele vai te dar bastante dicas. Então, valeu, doutor, eu pretendo voltar outras vezes. Gostaria de te agradecer imensamente pelo convite. Obrigada. E estou sempre à disposição para tirar dúvidas, discutir. Eu acho que esse programa é um programa maravilhoso e vai dar muitas noções de dicas para o dia a dia para as mulheres e para os homens também. Obrigada, doutor Edgar. Um beijo. Beijo. Agora nós vamos lá falar com o Jackson. Depois da entrevista com o Dr. Edgar Nasser, cirurgião vascular, nós estamos aqui com o Jackson Heine, que fala sobre as meias compressivas. Tudo bom, Jackson? Tudo bem, dona Sônia. Obrigada por estar aqui, viu, querido? Muito Prazer. obrigada. Eu que agradeço. Bom, nós achamos que sabemos de tudo, mas a gente não sabe nada, né? Vocês viram só o que existe de mais moderno em cirurgia vascular. E agora nós vamos saber das meias. Ô Jackson, tem muita inovação em meias, né? Eu vou pôr até o óculos para enxergar melhor, tá? Dona Sônia, o que tem é inovação. De uns 6 anos para cá, começou a aparecer muita meia na parte de tecnologia em relação a calor, porque a meia ela tinha um conceito que ela era muito quente, grossa, difícil de pôr. E as empresas ela vem investindo em tecnologia e hoje nós temos uma meia que ela contém microfibra de tactel e o tactel é um material que não absorve calor. Então ela é uma meia muito fresca. Se comparada com as meias antigas, ela é uma meia excelente. Além de maciez, facilidade de pôr. Então ela é uma meia que veio para quebrar os paradigmas em relação à fama de meia de compressão. Além de, hoje nós temos uma meia que é voltada para a pessoa que vai fazer viagem de avião, viagem de carro. Muitas horas sentado. Muitas horas sentadas. Ela é uma meia muito confortável. Hoje nós temos meia para quem faz corrida, caminhada, bicicleta, que no caso é uma polaina. Então, quer dizer, hoje tem um leque de variedade de meias para atender todos os públicos e principalmente os pacientes dos médicos. Você sabe que eu já usei aquelas meias horríveis, grossas antigamente, né? Certo. E uma coisa que me chama muito a atenção, porque você, quando ia comprar uma meia elástica, você não tinha opção de tamanho, né? Tantos quilos, tamanho tal. Hoje Isso. não, né? Porque existe uma variação de altura, com peso, que não tem nada a ver com o tamanho da perna. Realmente, as meias mais tradicionais aqui do Brasil, a medida era peso-altura, e não é a realidade. Uma meia, para ela se adequar direitinho e fazer a parte clínica, ela tem que ter um outro tipo de propósito. E veio pelas empresas europeias, que são as que hoje andam aqui no Brasil, então hoje tem que ser pela medida da circunferência da perna. Hoje, para se comprar uma meia, o vendedor, a pessoa, o balconista, ele tem que tirar uma medida do tornozelo, panturrilha, se for uma 3/4, e se for uma 7/8, também tirar a medida do meio da coxa. Hoje não pode só olhar para a pessoa e falar assim, ó, seu tamanho é P. Exatamente. É pela circunferência. Sim. Porque imagina, você com uma meia apertada em cima, larga embaixo, acontece, cada um é um, né? Uma meia apertada não vai ter uma adesão ao tratamento. Então essa pessoa vai deixar de usar a meia e o médico prescreveu a meia para resolver um problema, a pessoa não vai aderir ao tratamento. Verdade. E vai comprometer o tratamento do médico. E uma coisa importante, elas são unissex. Unissex. Antigamente tinha feminino, masculino, hoje em dia já é unissex. Ô Jackson, me fala também, tem meia que tem o pé, como que fala, a ponta do pé, e umas que não tem, né? Isso, a meia ela tem ponteira aberta e ponteira fechada. Isso. Mas a mais usual é a ponteira aberta. É mais confortável? Sim, principalmente para quem está fazendo um tratamento, vai ficar em casa, dá para usar um chinelo. Um chinelo de dedo, um chinelo né? de dedo. Mas hoje tem para todo tipo, ponteira fechada, ponteira aberta. Legal. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa nossa exposição de meias, né?
E qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail para mim, cenariofeminino@hotmail.com, que eu falo com o Jackson. Isso. Perfeito, né, Jackson? Tranquilo. Eu agradeço muito. E agora, não sai daí, porque nós ainda temos mais um bloco com coisa boa para você. Para complementar o nosso programa de hoje, depois de tudo que o Dr. Edgar Nasser falou sobre varizes e depois o Jackson sobre as meias elásticas, eu trouxe o meu amigo Eduardo Iga, masoterapeuta. Tudo bom, Eduardo? Tudo ótimo, tudo bem. O Eduardo já é formado. Qual a sua primeira formação? Na realidade, a massagem chegou na minha vida como terapia, né? Por conta da deficiência visual. Isso. Então, eu comecei a participar de um processo de reabilitação, foi onde eu tive contato com a massagem, né? E depois ele fez faculdade, já está na segunda, sim. Isso sem ter nenhuma visão. Sim. É uma pessoa que eu admiro demais e me espelho nele também. O Dr. Edgar comentou que a drenagem linfática ela é muito boa para quem faz cirurgia de varizes ou para quem não faz também, né? Perfeito. Então, Eduardo, explica assim, o que a drenagem favorece para o nosso corpo? Na realidade, ela tem uma função principal de eliminar o líquido, o excesso de líquido que tem no nosso corpo. Porque na realidade, principalmente numa situação de pós-operatório, há uma formação de depósito de proteínas. E as proteínas, elas assim, costumam ter muita sede, né? Vamos falar da maneira mais simples para entender. Então, elas acabam retendo água, né? E formando esse depósito de líquido no espaço intersticial entre as células. E por serem partículas muito grandes e a drenagem, o sistema linfático não ter essa capacidade de absorver sozinho essas partículas, a drenagem trabalha nessa função de ajudar a eliminar as partículas, né, pela ação mecânica, né? Então, ela se resume em a gente usar o processo de reabsorção desse líquido. Eduardo, eu falei em cirurgia vascular, né? Mas tem outros tipos de cirurgia que também retém esse líquido? Sim, as estéticas, como a implantação de prótese também, que é muito comum, né? Sim. Então, existe a drenagem pós-operatória, né, que é muito utilizada, né? Na realidade, existem hoje clínicas que usam logo após, né, umas 4, 5 horas, a indicação da drenagem linfática. Após, né? A cirurgia? Sim, após a cirurgia. Que legal, hein? O Eduardo, tem que saber fazer, tem que ser uma coisa feita por profissional, não é? Sim. E deixa eu só falar um pouquinho de vaidade também. Pois não. Tem pessoas que retêm líquido e ficam gordas, né? Sim. Não exageradamente gordas, mas elas ficam inchadas. Sim. Também é uma solução? Sim, é porque existe um mito que fala que é uma confusão até, né? Porque a drenagem linfática, ela é usada na estética como uma forma de ajudar no processo de eliminação de gordura. Mas ela não elimina a gordura. Na realidade, o processo de redução de medida se dá aquele líquido que é retirado do espaço intersticial. Então dá aquela impressão que a pessoa, às vezes fala, eu emagreci. Não que ela emagreceu, na realidade ela perdeu o líquido, né? Então existe essa confusão, que as pessoas falam, drenagem modeladora. Não existe drenagem modeladora, que são duas técnicas que não se misturam. Mas elas podem ser usadas de forma intermitente, né? A drenagem linfática para eliminação do líquido, e após um período, sim, a massagem modeladora para eliminação de gordura, né? E você indica quantas vezes por mês ou por semana que é bom a pessoa fazer? Então, depende muito de cada caso, né? Sim. Porque ela é uma técnica que ela pode ser usada por partições do corpo, entendeu? Então, depende da queixa do cliente. Às vezes ela está com inchaço nas pernas ou no braço, ou no corpo todo. Então ela pode ser praticada por sessão, depende muito da queixa do cliente, né?
que às vezes está com inchaço nas pernas. No caso de gravidez também é muito recomendado, né? Porque ajuda a tirar aquele desconforto, aquelas dores, né? E pelo fato de a grávida ter restrição com medicação, então também. a drenagem ajuda muito, né, nesse processo de bem benéfica, né? Muito benéfica, né? Porque além de ela ter essa capacidade de tirar o líquido, né, com isso ocorre uma melhoria na imunidade da pessoa, porque ela elimina as toxinas, né? E ela acaba também trazendo esse conforto, né, da pessoa ficar mais sem dor, né, na realidade, porque o edema, né, ele causa uma sensibilidade muito grande no corpo da pessoa, aí a pessoa acaba ficando muito dolorida. Nessas imagens que nós estamos passando, você começa pelos pés, tá certo? Na realidade, existem regiões, né, onde estão localizados linfonodos, né? Então, o processo, existem técnicas como Volder, Leduc, Godoy, que a maioria delas, né, fazem a orientação de que a gente tem que começar pelo lugar mais próximo, né, dessas regiões onde estão linfonodos, para os lugares mais distantes. Então, no caso, por exemplo, de membros inferiores, existe a região inguinal, né, que é onde estão localizadas grande parte dos linfonodos. E então, nesse caso, o orientado é que se faça primeiro das coxas, depois da perna e os pés por último. Né? Olha, já... É proximal e distal, né? Entendi. Como é bom a gente ver, né? E aprender sempre. Sim. E assim, uma coisa importante que toda drenagem no corpo, ela deve se iniciar pela região do ângulo venoso, que é na região do pescoço, da clavícula, porque é onde é o fim do sistema linfático, né? Onde tem a ligação do sistema linfático, né, com o resto do corpo. Então, ali é o início de toda a massagem linfática, não importa em que região, qual seção do corpo que você vai fazer. Então, o recomendado é que se comece por ali, tanto na facial quanto na corporal. Então, começa do pescoço? Do pescoço, do pescoço. E aí vai... Aí você pode escolher a seção do corpo que você vai trabalhar, né? Mas os pés sempre por último? Os pés por último. Olha, mais uma que a gente aprende, hein? Eduardo, eu gostaria muito que você deixasse um contato seu, para quem quiser tirar dúvidas, saber mais sobre as suas massagens, por favor. Falar 67, né? Que o 67 é o 99214-9014. Esse é um contato que a gente tem para estar podendo passar orientação, alguma informação que muito é necessário. Bom. Olha, eu adorei, viu? Nós vamos fazer mais matérias com você. Obrigado. Tá? Eu que agradeço. E assim, a gente encerra o cenário feminino de hoje, tentando mostrar para vocês do início com o doutor até na hora da drenagem. E qualquer dúvida, não se esqueça, cenariofeminino@hotmail.com, onde você pode perguntar o que quiser. E acompanhar também no nosso youtube.com/cenário feminino. Um ótimo final de semana e até a próxima. Cenário Feminino. Oferecimento Léo Madeiras e Ferramentolândia.